Prezados irmãos, a todos eu os cumprimento com a santa paz do Senhor. Vou pedir permissão para tirar essa máscara. Facilita a nossa comunicação e nós estamos aqui respeitando o distanciamento social. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ler Êxodo capítulo 4. Hoje pela manhã, o nosso bom Deus nos deu a oportunidade de meditar sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tomando por base Êxodo capítulo 3, versículo 15. Agora nós vamos pensar em Êxodo capítulo 4, versículo 21 até o 23. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Amém? Mensagem de juízo. É uma mensagem de juízo. E nós vamos pensar nesta noite sobre o juízo de Deus. É muito mais aprazível falar sobre o amor de Deus, sobre temas que nos demonstram e demonstrem a bondade do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Mas a Bíblia é um livro fantástico. Porque, ao mesmo tempo em que ela nos apresenta um Deus que nos ama, também nos apresenta um Deus que todos os dias está irado. Isso está escrito no Salmo 7, versículo 11. Um Deus que se ira todos os dias. Do mesmo modo que a Bíblia nos fala de pessoas que estão debaixo do amor de Deus, em João 3,16, é a mesma Bíblia que nos mostra pessoas que estão debaixo da ira de Deus, em João 3,36. Amor e justiça, graça e ira não são incompatíveis, porque Ele é perfeito. Nós temos dificuldade, às vezes, de entender exatamente como funciona, porque nós somos limitados e humanos. E nós não podemos querer criar Deus à nossa imagem. Deus nos criou à sua imagem. E, infelizmente, nós estamos testemunhando muitos religiosos querendo inverter o procedimento, querendo criar um Deus à sua própria imagem. A Bíblia Sagrada nos fala aqui
sobre um dos episódios históricos talvez mais conhecidos de toda a história de Israel. Os encontros de Moisés com o faraó, que resultaram na manifestação de juízo de Deus sobre o Egito na forma de 10 pragas, e que no final resultou no êxodo, na saída dos filhos de Israel rumo ao Egito, rumo a Canaã, saindo do Egito para Canaã. Quando Deus comissionou Moisés, deu-lhe poder, deu-lhe condições para exercer o seu ministério e ordenou que ele se apresentasse a Faraó. Há uma grande discussão sobre quem seria de fato esse Faraó. Talvez Ramsés II, mas não há consenso entre pesquisadores a esse respeito. Mas o que nós sabemos de certeza é que Moisés se apresentou diante de Faraó. Só que antes de Moisés chegar ao Faraó, o Senhor lhe disse, versículo 21, eu endurecerei o coração do Faraó. Pode causar estranheza. Pode parecer até ilógico. Pode parecer até irracional. Mas, na verdade, a sabedoria de Deus está acima da nossa razão. Não dá para equacionar a divindade. Não dá para delimitar a sabedoria do Senhor dentro de um procedimento epistemológico que nós conhecemos. Deus não se contradiz. Apenas nós não somos capazes de entendê-lo. E eu me lembro, até me reportando ao que nós falamos hoje pela manhã. Nós falamos sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Blaise Pascal, filósofo, matemático, físico francês, do século 17, que tinha por hábito, é uma história muito interessante, ele tinha por hábito de escrever assim, no casaco, e costurava, e deixava lá costuradinho. E algumas vezes ele retirava aquele papelzinho que já tinha colocado, e escrevia de novo, e costurava de novo. E ele gostava da seguinte frase: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele escrevia assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Havia uma disputa entre ele e René Descartes, e ele se reportava no seu teísmo, na sua fé no Todo-Poderoso, na sua fé, apesar de católico, mas um homem fervoroso em Deus, e um filósofo que via, não na razão, mas sim na fé, o meio para interpretar a Deus, o meio para conhecer o Senhor. Eu me lembro disso agora, e verificando o texto que nos diz aqui no versículo 21, eu lhe endurecerei o coração. Abra sua Bíblia comigo, acompanhe isso comigo. No capítulo 7, versículo 3, você vai encontrar essa mesma expressão. Capítulo 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Passa mais uma página. Você vai encontrar no capítulo 10, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração. Capítulo 10, versículo 20.
O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Versículo 27, capítulo 10, versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Capítulo 11, versículo 10, logo em seguida. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. E se você for mais à frente, vai ter outros textos dizendo a mesma coisa. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas, irmão Jorge, como assim? Deus endureceu o coração de Faraó? Sim, Deus endureceu o coração de Faraó. Algum problema com isso? Ele é Deus. Existe algum limite para Deus? Ele é Deus. O problema, o limite que eu tenho que reconhecer aqui não é o de Deus, é o meu limite. Nós estamos acostumados, às vezes, a pensar de uma maneira bem humanizada. Eu já vi, por exemplo, alguns posts, talvez alguns irmãos já tenham visto. Jesus Cristo sendo representado batendo na porta, que é o coração da pessoa. Jesus bate na porta e a pessoa está por detrás da porta e só existe uma chave. É o coração do homem. Se o homem não abrir o coração, Jesus não pode entrar. Então, cabe ao homem, nessa representação que alguns fazem, abrir a porta do seu coração para o Senhor entrar. Permitam-me, em nome de Jesus Cristo, para os que aqui me escutam e para os que me escutam e me assistem em casa ou em qualquer outro ambiente. Isto é limitar o poder de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala do Deus Todo-Poderoso que abre corações. Atos 16, versículo 14, está escrito. Lídia estava ouvindo Paulo pregar e o Senhor abriu o seu coração para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala de um rei chamado Seom, rei de Hesbom, na conquista de Canaã, quando os filhos de Israel estavam chegando e Deus fechou o coração daquele homem. Deuteronômio 2:30. A Bíblia Sagrada nos fala de reis e rainhas na conquista de Canaã, que foram alvos da boa diplomacia de Israel, mas eles disseram não e foram para a guerra e todos morreram, porque Josué capítulo 11, versículo 20, o Senhor fechou o coração deles, endureceu o coração deles. Logo, isso que ocorre com Faraó não é um fato isolado. O Deus que abre, também fecha. O Deus que fecha, também abre. Apocalipse 3, versículo 7, versículo 8, nos diz isso claramente. Jesus Cristo se apresenta dizendo: eu tenho a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Nos resta pensar, irmãos, ou tentar, sob a iluminação do Espírito Santo de Deus, usando até as regras da hermenêutica, da exegese, tentar entender o porquê disso. Por que Deus fechou o coração de Faraó? Por que Deus endureceu o coração de Faraó?
E nós vamos pensar nesta noite exatamente sobre isso. Eu vou lhe dar 3 razões para isso. Bem didaticamente, para a gente lembrar disso bem didaticamente. A primeira razão é porque Deus queria executar juízo sobre o próprio Faraó. A segunda razão é porque Deus queria executar juízo sobre os deuses do Egito. E a terceira razão é porque Deus queria executar juízo sobre os egípcios. Ficou fácil lembrar. A primeira, juízo sobre Faraó. A segunda, juízo sobre os deuses do Egito. A terceira, juízo sobre o povo do Egito. Bíblia na mão, vamos examinar o que a palavra de Deus nos diz. Êxodo capítulo 9, a primeira razão. Observe o que diz no versículo 14 de Êxodo. Êxodo capítulo 9, versículo 14. Esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Aí no versículo 15 ele diz assim, isso é Deus falando, é palavra viva do Senhor, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Em outras palavras, Deus está dizendo, se eu quisesse, eu já tinha te matado. Tu está vivo ainda pela misericórdia, mas se eu quisesse, tu já era. Agora veja o 16. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Quem está falando é Deus. O agente emissor é o Senhor. O intermediário aqui é o profeta Moisés. O agente receptor, aquele que está ouvindo essa dura mensagem, é o rei do Egito, é o faraó. E quem era o faraó? Olhando para os nossos dias, século 21, eu posso dizer assim, era um homem. Se eu olhar de forma retrospectiva para a 19ª, 18ª, 17ª, 16ª dinastia do Egito Antigo, a situação é diferente. Porque o faraó, na cultura e na religião do Egito Antigo, não era apenas um homem. Era a manifestação visível e encarnada de um Deus. Faraó era, entre aspas, o Deus do Egito. Homem nenhum teria autoridade para dizer uma coisa dessa a Faraó e permanecer vivo. Por muito menos do que isso, qualquer pessoa que se levantasse contra o Faraó perderia a sua vida. Na religião pagã e politeísta do Egito, havia uma deusa protetora, cuja missão e função era proteger o faraó 24 horas por dia. Esse homem que era o Osíris encarnado, esse homem que tinha no Egito Antigo o poder sobre a vida e sobre a morte,
de todo o seu povo. O Senhor Deus toca no seu coração, endurece o seu coração para mostrar que só Ele é Deus. Veja como o Senhor está operando sobre essa nação. Ele começou mexendo com o rei. Não começou fazendo uma rebelião pelas bases. Não começou fazendo um levante popular. Nada disso. Ele começou se dirigindo àquele que, na sua arrogância, prepotência, altivez, orgulho, autoexaltação, se achava o próprio Deus. E Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, está dizendo para Faraó: tu não és absolutamente nada. Se eu quisesse, eu já tinha te matado. Prezados irmãos, prezados amigos, uma das maiores formas de tornar-se adversário do Senhor Deus, uma das maiores formas de tornar-se adversário do Senhor Deus é a soberba. É o orgulho. É a autoexaltação. De Gênesis até Apocalipse, nós encontramos exemplos de pessoas que foram punidas por Deus por conta da soberba. Faraó também não é um caso isolado. Lembram de Herodes Agripa, lá no livro de Atos dos Apóstolos? Fez um grande discurso e no final das contas foi picado, foi infectado e morreu comido de vermes. E o texto nos diz: porque não reconheceu a glória de Deus, porque não deu glória a Deus. Esse dar glória a Deus não significa verbalizar, mas significa tributar a Ele com a própria vida, com a própria atitude e também com a própria boca. Saber que somente a Ele pertence o poder. O grande mal do rei Faraó, nesse instante, era ele se colocar no lugar da divindade. Os irmãos lembram, depois que os judeus saem do Egito, param 3 meses depois no Monte Sinai. O Monte Sinai recebe a presença de Deus, está fumegando, tem fumaça, tem manifestação de fogo. Deus se manifesta, publica com a sua própria voz os 10 mandamentos. Qual é o primeiro mandamento? Não, dos 10. Não terás outros deuses diante de mim. Por que o Senhor começa dizendo isso? Não terás outros deuses, porque eles foram criados no Egito, reconhecendo como Deus, como manifestação do Deus encarnado, o homem Faraó. E Deus agora está executando o seu juízo sobre esse homem. Lhe digo uma coisa, a quem me escuta, presencialmente ou virtualmente: não queira ter o coração endurecido pelo Senhor por causa de soberba. Se você permita-me dizer, e dessa forma, se você exerce alguma autoridade em nosso país, seja em que nível, pode ser o presidente da República, Sua Excelência, pode ser o governador do estado, prefeito de qualquer um dos 5.500 municípios deste Brasil, pode ser juiz, promotor, delegado de polícia, pode exercer qualquer autoridade neste Brasil, coronel, general.
É autoridade? É. Mas tenha um coração humilde diante de Deus. Reconheça que a soberania pertence ao Senhor. Deus não dará a sua glória a outrem. Deus é o exercente do poder e somente a Ele pertence o poder. Eu fico às vezes impressionado, irmãos, com algumas pessoas que estão no exercício de alguma atividade. No exercício de alguma função, tipicamente de autoridade, e que não se submetem, que não reconhecem, que não se humilham diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu nunca me esqueço, presbítero Domingos. Isso ficou. Década de 80, final de 80, ali na queda do muro de Berlim, a perestroika, Mikhail Gorbachev, encontro de cúpula com Ronald Reagan, e a Rede Globo sensacionalista, voz do... Me falha a memória agora se era o Cid Moreira, ou um outro apresentador, os dois homens mais poderosos do mundo estão se encontrando num acordo de cúpula. Os dois homens mais poderosos do mundo. Algum tempo depois, Gorbachev embarcou para o outro lado. Algum tempo depois, com muito respeito, mas com muito respeito, a história diz isso, Reagan, presidente americano, mal de Alzheimer, aquele que se chamava o homem mais poderoso do mundo, terminou a sua vida sem saber quem ele era e nem reconhecer os próprios filhos, nem a própria família. Existem alguns que são puxados pelos anzóis de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 29. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 29, versículo 3 e 4. Está falando de outro faraó, tem mais essa, nos dias de Ezequiel. É porque o faraó realmente personificava uma figura divina. Mas olha o recado de Deus para aquele faraó. Fala e dize, assim diz o Senhor: eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes, o meu rio é meu e o fiz para mim mesmo. Veja a audácia. O faraó, crocodilo enorme, dentro do rio Nilo, aquele que diz que é o maior rio do mundo, numa disputa com o rio Amazonas, e diz, o rio é meu e eu fiz ele para mim mesmo. Aí veja o que é que Deus responde, versículo 4. Eu porei anzóis em teus queixos, farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios, que se apeguem às tuas escamas, e versículo 5, lançar-te-ei para o deserto. Você não está dizendo que é o dono do Egito, você não está dizendo que o rio Nilo foi feito por você, você não está dizendo que o poder é seu, pois eu vou te puxar pelo anzol e vou te sacudir no deserto. Para mostrar para você que Deus é Deus. Para mostrar para você que diante dele, ninguém,
absolutamente ninguém é páreo ou pode competir. Então Deus endurece o coração de Faraó para fazer juízo sobre Faraó. Essa é a primeira grande verdade que nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 4, versículo 21. A segunda grande verdade: Deus endureceu o coração de Faraó com o objetivo de fazer juízo sobre todos os deuses do Egito. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 12 e versículo 12. O que é que nos diz Êxodo 12 e 12? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Nós dissemos, em primeiro lugar, que Deus endureceu o coração do Faraó para exercer juízo sobre o próprio Faraó, que se julgava o próprio Deus. Seja humilde diante do Senhor, para não ser alvo do juízo de Deus. E nós estamos dizendo agora, em segundo lugar, que Deus endureceu o coração do Faraó para ridicularizar, para exercer juízo sobre todos os deuses do Egito. Olha, irmãos, para nós que somos cristãos, falar de deuses, para nós que fomos criados na fé evangélica, falar de deuses, às vezes, parece ser uma coisa até estranha. Nós sabemos, nós cremos, nós reconhecemos, só há um Deus. Mas numa sociedade pagã, politeísta, como era o Egito Antigo, havia uma ramificação de vários deuses, várias deusas, várias divindades. Havia antropomorfismo, havia Deus com cara de homem. Havia zoomorfismo, havia Deus com cara de boi. Havia manifestações de deuses em forma de pássaros, em forma de insetos. O Egito Antigo, e mais tarde a Babilônia também, eram celeiros de deuses e deusas a perder de vista. E o que é que Deus faz? Eu vou exercer juízo sobre todos esses deuses. É Deus? Ele é Deus? É? Muito cuidado, viu? Está me escutando? Muito cuidado. Jamais aceite ser chamado de Deus. Nem Maradona. Nem Maradona. Há certas brincadeiras que não podem ser tomadas. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tome. Porque ele executa juízo. Não brinque com isso. É ateu? Não gosta de cristão? Se acha o Deus do materialismo? É o Dawkins, Richard Dawkins? Cuidado, meu filho. Você não vai prestar contas a mim nem ao Pedro, não. Mas o Deus que executa juízo sobre todos os deuses, te pega depois. Não queiras ser puxado pelos anzóis de Deus. Humilhe-se. Eu vou mostrar para os irmãos mais ou menos como foi que ele fez para humilhar esses deuses. Volta à página da Bíblia. Vamos para a primeira praga.
Está no capítulo 7. Quantas pragas do Egito? 10. 10 pragas. Qual foi a primeira praga? Capítulo 7, versículo 14 em diante. A primeira praga qual foi? A água que se transformou em sangue. O rio Nilo, quem já navegou pelo rio Nilo sabe o que é um rio gigantesco. Você sai daqui e vai para o São Francisco, você fica impressionado com tanta água. Aqueles cânions bonitos, maravilhosos, o volume caudaloso d'água. O rio Nilo é isso várias vezes. E sabe o que era o Nilo na cultura religiosa? Era a personificação, o rio Nilo, de um deus chamado Hapi. O deus Hapi era o deus que se materializava nas águas do Nilo. Aí Jeová diz assim: toca na água com teu cajado, Arão. Arão foi lá, tocou na água do Nilo, e o suposto deus Hapi nada pôde fazer, porque as águas foram transformadas em sangue. Quem é o Deus que manda? É Jeová. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Vamos para a segunda praga? Você vai encontrar no capítulo 8, versículo 1. A segunda praga foram as rãs. É curioso isso. As rãs invadiram todo o Egito, trazendo destruição, mau cheiro, trazendo toda sorte de perturbação, mas havia uma deusa, a deusa Heret, que era em figura de rã e era adorada pelos egípcios antigos. E quando Deus traz todas as rãs para prejudicar até o próprio faraó, os irmãos observam que o faraó, dentro do seu palácio, dentro da sua suíte presidencial, eu vou usar essa expressão, ficou que não aguentava mais de rã dentro da sua suíte, em cima da sua cama, e ele queria, porque queria que Moisés orasse para aquelas rãs irem embora. Ele estava dizendo que a deusa Heret não valia nada. Se ele adora a rã, e se ele está expulsando a rã de dentro de sua casa, está entendendo o nível como Deus estava ridicularizando a fé dos egípcios? Vamos para a terceira praga. Está no versículo 16. Foi uma praga dos piolhos. Essa praga aqui, os irmãos observam no versículo 18 que os magos do Egito não puderam fazer nada com relação a essa praga. Havia o Deus Tot, que era invocado como protetor de todas as magias. E esse Deus Tot agora estava sendo vencido pela terceira praga. Cada vez Deus estava destruindo um pedaço do panteão egípcio. Na quarta praga, no versículo 20, nós vamos encontrar do versículo 20 em diante a praga das moscas. Era mosca que não acabava mais, tomando conta de todo o Egito. Somente na terra de Gósen, onde estavam os judeus, as moscas não entravam. O Deus Ptah, supostamente o Criador, estava sendo vencido, porque ele não tinha condições de retirar aquelas moscas da terra do Egito. Deus endureceu o coração de Faraó
para executar juízo sobre todos os deuses do Egito. Na quinta praga, nós vamos encontrar no capítulo 9, a partir do versículo 1. Os irmãos verão peste nos animais. O gado do faraó morreu. E tinha 2 deuses. O deus Apis, que era um boi. E a deusa Nut, que era uma vaca. Você imagina talvez para a gente entender a dimensão disso. O cara que é, digamos, corintiano, me permitam usar somente essa, ou um flamenguista, ou um santista, ou CRB, ou CSA, não interessa, mas só para tomar por base aqui essa pequena ilustração. Mata e morre por sua bandeira, é essa bandeira do meu coração. Coloca no seu Facebook, coloca no Instagram, coloca no Twitter, coloca no WhatsApp, coloca em tudo na sua vida, coloca na porta de casa, coloca dentro do carro, só sai de casa vestido com a bandeira do seu time e de repente ele acorda um dia e descobre que o seu sonho morreu. O time evaporou, não existe mais seu time. Era o que estava acontecendo aqui. O camarada chegava no santuário da deusa Nut, está lá uma vaca representando a sua fé. O outro chegava no santuário do deus Apis, está lá um boi representando a sua fé. E o gado morreu todinho. Por que essa deusa e esse Deus não protegeu? Porque da mão de Deus, em juízo, ninguém escapa. Não tem quem livre do juízo de Deus. Na sexta praga, nós vamos encontrar do versículo 8 em diante, capítulo 9, versículo 8 em diante. É a praga das úlceras. As mulheres ficaram traumatizadas, porque eram úlceras, eram pústulas, eram feridas que arrebentavam várias partes do corpo, inclusive a face. Homens, mulheres, crianças, idosos com o rosto desfigurado. A deusa Ísis, que era a deusa do amor, a deusa da beleza, estava sendo desmoralizada publicamente. O juízo de Deus. Não adiantava você invocar o nome de Ísis, não adiantava o egípcio ou a egípcia invocar o nome de Ísis, porque ali estava o dedo de Jeová. Na sétima praga, capítulo 9, versículo 13 em diante, nós vamos encontrar a chuva de pedras, granizo, que caía sobre diversos egípcios e até os matava. Havia um Deus que controlava a tempestade, Resh-Pu. O Deus da tempestade. Não adiantava invocar Resh-Pu, porque aquela chuva de granizo. Não adiantava invocar Osíris, o Deus do fogo, porque caía granizo com fogo. E aquela destruição que estava atingindo casas, lavouras, resto de animais, era juízo de Deus sobre a terra. Juízo de Deus sobre o Egito. Na oitava praga, praga de gafanhotos, capítulo 10, do versículo 1 em diante. Gafanhotos que tomaram conta de todo o Egito, destruindo a lavoura. E não adiantava invocar o deus Shu, que era o deus do ar, nem o deus Sebek, que era o deus inseto. Os egípcios estavam vendo os seus valores sendo desvalorizados, a sua fé estava entrando em xeque. O que é que está acontecendo? Todos os nossos deuses são impotentes diante do Deus de Israel. Na nona praga,
capítulo 10, versículo 21 em diante, os irmãos observam, no versículo 22, que a escuridão fez umas trevas espessas por 3 dias. E o deus Sol, Amon-Ra, esse é bem famoso. Onde está Amon-Ra, que era o deus Sol? Foi vencido pela escuridão, porque na mitologia egípcia, ele renascia a cada dia. E aqui não é à toa que passou 3 dias na mais completa escuridão. O Senhor está dizendo, esse Amon-Ra que vocês adoram, esse sol aí que vocês adoram, ele só brilha quando eu quero, porque eu criei o sol e eu sou maior do que o sol. Aí anunciou a 10ª praga. A 10ª praga está no capítulo 12, versículo 29. É a morte dos primogênitos. E um dos primeiros a morrer foi o filho do faraó, herdeiro do trono. O faraó era o filho de Ra, o principal deus do panteão egípcio. E esse principal deus do panteão egípcio não teve força para proteger o herdeiro do trono. A mensagem ficou bem fixada na cabeça de todos os egípcios. Sabe o que foi que aconteceu? Depois disso tudo, muitos se converteram para o Senhor. Muitos. Como é que nós sabemos disso? Olhando para Êxodo. Tem 2 versículos aqui em Êxodo que nos mostram que muitos egípcios passaram a temer a Deus. Capítulo 9 e versículo 20. Capítulo 9, versículo 20. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos, fez fugir os seus gados para casa. Versículo 21. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado, na chuva de pedra. Então veja, egípcios se convertendo a Deus, quando começaram a ver os seus deuses sendo um a um desmoralizados publicamente. E quando o povo saiu do Egito para Canaã, Êxodo capítulo 12, versículo 38. Pernas para que te quero. Olha o resultado que deu. O 37. Os filhos de Israel saíram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. 38. Subiu também com eles leu? Um misto de gente. Quer dizer, os judeus foram embora. E um monte de egípcios. Se eu vou ficar aqui para quê? Se os deuses que eu confiava, todos ficaram para trás, foi caindo de um por um, Osíris caiu, Amon-Ra caiu, Ra caiu, Shepnu caiu, Shu caiu, Heret caiu, todos caíram. O melhor que eu faço agora é seguir o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O nome de Deus estava sendo glorificado e por isso Deus estava endurecendo o coração de Faraó para acabar com esse paganismo lá no Egito. Textualmente isso. Terceira razão que nos mostra porque Deus estava endurecendo o coração do faraó para exercer juízo
sobre os egípcios. Êxodo capítulo 7 e versículo 4. Nos diz a palavra de Deus aqui: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. A palavra-chave aqui continua sendo juízo. Endureceu o coração de Faraó para exercer juízo sobre o Faraó, que se dizia Deus, e quebrou a cara. Faraó perdeu os bens, perdeu o exército, que o exército dele entrou no mar, e do outro lado Deus mandou Moisés levantar o cajado, e o mar fechou com o exército dentro. Faraó só não perdeu a vida, porque não foi burro de ter entrado dentro do mar. Mas se tivesse entrado, tinha morrido também. Então, por conta de sua arrogância e prepotência, perdeu o que tinha, até o filho, o herdeiro do trono. Juízo de Deus sobre Faraó. Juízo de Deus sobre os falsos deuses do Egito. De um por um, o Senhor foi mostrando que nenhum deles valia nada. Todos os deuses da terra são mentira, são falhos, são pequenos ou nada são. Todos. Até os deuses modernos que nós podemos imaginar em nossos dias, nada são diante do Criador. E agora, nós estamos vendo a terceira causa, que é o juízo de Deus sobre o próprio povo do Egito. Ele fez justiça para o seu povo sofredor. Sabe de que forma? O juízo estava sendo executado sobre o povo do Egito. De que forma? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. E versículo 35. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés. Isso aqui é na saída, viu? Eles estão se preparando, se arrumando, acabaram de participar daquela Páscoa, onde comeram as ervas amargosas e o cordeiro, e agora estão caminhando, começando a caminhar, estão começando a sair para Canaã. Mas olha o que foi que eles fizeram, o que Deus mandou eles fazer. 35. Fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios, o que foi que pediram? De prata, ouro e roupas. 36. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediam. O Egito, que tinha sacrificado os judeus, os egípcios que tinham maltratado os judeus, os egípcios que tinham desprezado os judeus, ao ponto de muitas crianças dos hebreus terem sido jogadas vivas dentro do rio Nilo, esse mesmo Egito agora estava transferindo a sua riqueza para os judeus. Nós vamos sair do Egito depois de 430 anos de escravidão. E não vamos sair, vou usar uma expressão bem popular, e não vamos sair de mãos abanando. Porque Deus está executando juízo sobre todos os egípcios. Tem ouro na sua casa? Tem. Me dê. Aí o Senhor dizia, entregue. Tem prata na sua casa? Tem. Me dê. Entregue. Os 430 anos que nós servimos de graça, debaixo de opressão no Egito, estavam agora sendo indenizados por Deus. Era o juízo de Deus caindo sobre a terra do Egito. Para quem me escuta,
Aqui, ou alhures, um breve conselho. Não queira perseguir o povo de Deus. Vou repetir de novo. Não queira perseguir o povo de Deus. Não maltrate servo de Deus. Cuidado com as suas ações, cuidado com as suas falas. Não maltrate servos de Deus, porque o juízo de Deus vem. Para finalizar, irmãos, vou fazer uma breve recapitulação. Seja humilde, não se considere Deus, porque todos aqueles que se julgam alguma coisa caem como Faraó caiu. Em segundo lugar, não confie em nenhum outro Deus. Confie somente no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Porque quem confia em outro Deus sofrerá também os juízos de Deus na sua vida. E em terceiro lugar, não maltrate o povo de Deus. Não maltrate o servo de Deus, porque o juízo de Deus vem sobre a vida de quem assim procede. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que nós possamos em nossas orações sempre pedir ao Senhor, não que endureça os nossos corações, mas como dizia o salmista Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos pedir a Deus que abra corações para a sua obra, que transforme corações de pedra em corações de carne, que Deus penetre nos nossos corações, nos corações dos não crentes, trazendo o alvorecer da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.